Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista no quadro RH em Pauta. E hoje nós vamos conversar com a administradora Maria Cristina Costa, que é consultora em gestão de RH e outras áreas correlatas. Nós vamos falar sobre sustentabilidade e gestão de pessoas. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, um prazer estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade, de estar conversando sobre esse tema. Quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente pensa na questão meio ambiente, social e econômico, que é o tripé da sustentabilidade normalmente. Mas qual a relação entre gestão de pessoas e sustentabilidade? A sustentabilidade, na verdade, ela hoje tem que estar presente em tudo, ela permeia a organização. Você falou nesse tripé, mas o tripé ele é conduzido por pessoas. Então, na gestão de pessoas especificamente, tem que estar muito presente, tanto na atração, na retenção e no desenvolvimento desses talentos dentro da organização. Cada vez mais isso se faz importante, São as pessoas que compõem a organização. E essas pessoas, elas atuam tanto para o bem como para o mal, Elas estão dentro da administração e são as responsáveis por desenvolver esse processo de sustentabilidade. Dentro dessa gestão de pessoas tem a questão da empresa 4.0. Você poderia conceituar para a gente e dizer quais as principais características? A indústria 4.0 é um tema realmente recente. Ele surgiu em 2011, numa feira em Hannover. Foi uma estratégia do governo alemão voltada para informatização, tecnologia de fábricas e manufatura. Então isso é uma revolução que pega hoje o mundo como um todo e que também se aproxima aqui, se faz presente no Brasil. E a importância da gente se preparar para isso. Porque aqui o processo é mais lento no Brasil, mas em outros países isso já vem em franca expansão, como a robótica, o 3D, vários processos tecnológicos que já estão informatizados. E a gente precisa preparar as pessoas para isso. E como fica o profissional dentro desse contexto? Bom, pois é, o profissional que hoje está no mercado e tanto que busca o ingresso, ele não tem que ver isso como um problema. Na realidade, a gente tem que ter as pessoas dentro da empresa voltados para um conceito de estratégia. A gestão de pessoas, o RH, ele precisa estar ligado à alta direção da empresa. Ele não pode pensar só nos processos dele, não pode ser mais, não cabe mais uma atuação operacional. O estratégico, ele está vinculado ao negócio. Então, ele tem que conhecer muito bem para onde caminha a organização, o que é importante, quais são os desafios, e todas as ações dele têm que estar pautadas dentro desse conceito, dentro desse princípio. Senão, a gente realmente não avança. O que a gente tem hoje em termos de atraso é porque a gente tem empresas de diferentes níveis, na verdade. A gente tem empresas ainda engatinhando na gestão de pessoas, empresas que ainda não começaram, outras poucas que já fazem isso e que já estão voltadas mais para esse desenvolvimento, olhando para o futuro. Mas a grande maioria ainda se arrasta muito nesse processo. Então, o profissional, ele tem que buscar o seu desenvolvimento, a empresa tem que dar também essa condição. E o papel do administrador dentro dessa questão de gestão de pessoas e sustentabilidade? Adaptar-se à realidade é fundamental, É fundamental. Gerir a mudança. As coisas hoje acontecem cada vez mais rápido. Então, essa flexibilidade, algumas palavras, elas são palavras de ordem, cada vez mais presentes nessa proposta. Quando você aceita a mudança, você está em constante adaptação a ela. Você não pode ver isso como um entrave, como alguma coisa que paralise, que seja um problema. Porque, na realidade, quem não se adequar, quem não se posiciona nessa rapidez, quem não olha esse cenário como um cenário positivo, realmente pode ficar fora.
Numa média geral, os administradores, os gestores estão preparados para lidar com a gestão de pessoas e a sustentabilidade? E qual o perfil dos que estão preparados? De modo geral, Josué, eu te diria que não estão preparados. Poucos fazem isso. Então, esse preparo mesmo, ele se torna uma emergência, né? Uma urgência para o desenvolvimento e para o crescimento. O perfil é um perfil de educação contínua. Você não pode mais hoje pensar que você fez um curso superior, uma pós-graduação e que você está se considerando preparado. Não, esse preparo, ele não para, ele não pode cessar. Então, o perfil é um perfil inovador, é um perfil tecnológico mesmo, que a gente tem que estar à frente, né, do tempo, a gente precisa estar vendo para onde as coisas caminham. Tem alguns consultores que dizem o seguinte, né? Você quer saber como é que vai ser o futuro? Olha para as crianças. As crianças, elas conseguem cada vez mais fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ela estuda, ela escuta música, ela faz carinho no cachorro e ela não está prestando atenção na tua conversa. E ela repete várias vezes a mesma coisa, ela pergunta, ela se arrisca. Então, está faltando, né, aos profissionais hoje ousarem mais, se arriscarem, irem mesmo em busca, né? A iniciativa é ainda uma competência que a gente vê pouco. E o profissional, né, de hoje, a pergunta que você faz, ele não pode desenvolver só uma competência. Ele tem que desenvolver várias competências, esse é o princípio da multidisciplinaridade, você tem que ser múltiplo. Embora seja importante que você seja bom em uma determinada área. Você é especialista naquela área, mas você não pode ficar restrito àquilo. Você precisa permear por todas as áreas. Então, o administrador, né, ele tem essa formação, uma formação ampla, e que ele realmente deve, né, focar mais numa área, mas ele tem que conversar e transitar em todas as áreas. E isso é fundamental hoje para todos os profissionais. E o administrador, então, ele já tem, né, essa oportunidade de formação e ele tem que fazer realmente uso disso. Você não pode mais, eu digo hoje, você escolhe uma área que você tem maior afinidade para se desenvolver, mas isso não significa que você não deva se preocupar em desenvolver as demais. De um lado a gente tem os administradores, os gestores, e na outra ponta a gente tem as empresas ou os donos das empresas. Sim. Como as empresas precisam atuar para se adaptar a essa nova realidade? Olha, as empresas precisam entender que a capacitação, né, dos seus colaboradores, ela não é um custo, isso é investimento. São as pessoas que fazem a empresa, não adianta todo o restante se você não tem as pessoas preparadas. Então, da mesma forma que as pessoas têm que buscar isso, as empresas também têm que ter essa visão, né, de estar constantemente capacitando. Ela não pode ver isso como uma gordura no momento de dificuldade, ela tem que ver nisso uma oportunidade, porque é isso que vai favorecer o crescimento dela enquanto organização viva. Para a gente fechar nossa entrevista, vamos olhar um pouco para o futuro. A senhora citou, quer conhecer o futuro, olhe as crianças e veja suas habilidades. Mas na sua visão, como gestora de RH, como consultora nessa área e também como coaching, a senhora acredita que essa realidade de os administradores não terem muita capacitação nesta área, a senhora acredita que essa realidade tende a melhorar em médio ou longo prazo? Olha, ela tem que melhorar, né? Ela tem que, na verdade é isso. E isso tem que ser, não é um processo curto, né? Mas ela precisa iniciar e ser contínua. Eu não iria estipular o tempo nem curto, nem médio, nem longo. Na verdade, quando a gente fala da indústria 4.0, ela é uma revolução industrial. E a revolução industrial, seja 4.0 ou não, revolução é revolução. Ela é, na verdade, constante. O que muda, na verdade, é o timing. O timing hoje, ele é muito acelerado. As coisas têm que acontecer de forma rápida.
né? E a gente tem que se preparar para isso, as empresas têm que se preparar para isso. E cada um tem que se posicionar preocupado não só com o que faz, mas com o impacto daquilo que você faz na organização como um todo. Você precisa, sim, olhar para dentro da empresa para que as pessoas sejam cada vez mais cooperativas. O espírito de equipe, de cooperação, ele precisa ser fortalecido. E para que pessoas internamente cooperativas possam ser competitivas para fora da empresa. E a empresa tem que dialogar com todos os seus stakeholders. Na verdade, com todas as áreas, né, com todas as frentes envolvidas nessa cadeia produtiva. Então, que seja o governo, que sejam os clientes, seus parceiros, cliente externo, cliente interno, ouvir mais qual é a demanda das pessoas. Às vezes, o empresário, ele pensa muito, né, sozinho, mas a gente não pode mais ficar dentro de um universo restrito. Você tem que ouvir as pessoas, todos esses envolvidos nessa cadeia produtiva, né, que são os stakeholders. Isso é fundamental. Muito bom. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e queria, né, falar do nosso ENCAD, né, que nós tivemos aí o 7º ENCAD RH. É importante lembrar, pegando esse gancho, que aqueles que se interessaram pelo assunto aqui, sustentabilidade em gestão de pessoas, é válido lembrar que o CRA-RJ tem uma comissão especial voltada para os recursos humanos, que desenvolve palestras, entrevistas, inclusive esse 7º ENCAD, o tema é exatamente o tema da nossa entrevista, e teve a palestra O Futuro, Indústria 4.0, Gente 4.0, e é importante que você acesse o nosso site, a nossa TV, a nossa rádio, assista ao conteúdo completo e aprenda um pouco mais sobre gestão de pessoas e sustentabilidade. Muito obrigado mais uma vez. Com certeza, obrigada, eu que agradeço. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRA-RJ Entrevista.